As aves do paraíso são famosas por suas cores exuberantes, danças elaboradas e comportamentos únicos, que as tornam uma das famílias de pássaros mais fascinantes do mundo. Nativas das regiões tropicais da Nova Guiné, norte da Austrália e algumas ilhas da Indonésia, elas pertencem à família Paradisaeidae, que compreende cerca de 42 espécies, cada uma com suas próprias características surpreendentes e incomuns. Habitat e distribuição geográfica. As aves do paraíso habitam florestas tropicais densas, principalmente em Nova Guiné, um local notoriamente isolado e biodiverso. Essa área é um verdadeiro refúgio para a vida selvagem, permitindo que essas aves evoluam características únicas ao longo de milhões de anos. Algumas espécies habitam as montanhas elevadas, enquanto outras vivem em áreas de baixada e planícies. Esses pássaros também se adaptam a diversos microhabitats dentro das florestas, como os subbosques e as copas das árvores, utilizando cada nível da vegetação para diferentes atividades. Por exemplo, o cortejo geralmente ocorre nos galhos mais altos, onde podem exibir suas cores e movimentos para possíveis parceiras. Aparência e características físicas. As aves do paraíso são conhecidas por sua diversidade visual. A maioria dos machos possui cores intensas e vibrantes, como tons de vermelho, azul, verde, amarelo e preto, que são destacadas por penas longas e ornamentais que se assemelham a leques, fitas e até mesmo plumas metálicas. Essas penas ornamentais evoluíram principalmente para fins de cortejo, sendo o diferencial que as torna tão irresistíveis para as fêmeas. Um exemplo notável é o pássaro do paraíso de Wilson, Cicinurus respublica, que possui uma coroa azul brilhante e penas vermelhas e amarelas que se destacam, formando padrões que parecem quase desenhados à mão. Já o ave do paraíso rei, Cicinurus regius, possui um manto de penas vermelhas e caudas que se curvam, formando espirais. Apesar do esplendor dos machos, as fêmeas, por outro lado, apresentam uma coloração mais discreta, geralmente em tons marrons ou verde-oliva, uma adaptação que as ajuda a se camuflar durante a incubação dos ovos, protegendo-as de predadores. Comportamento e ritual de cortejo. O cortejo das aves do paraíso é um espetáculo em si. Para atrair as fêmeas, os machos realizam danças intrincadas que envolvem exibir suas penas em movimentos sincronizados e coreografados. Esses rituais de cortejo são complexos e exigem uma prática considerável. Na fase jovem, os machos frequentemente observam outros machos adultos e praticam seus movimentos até estarem prontos para atrair uma parceira. O ave do paraíso de cabeça azul, Paradisaea rudolphi, é conhecido por estufar as penas das costas para formar um manto que cobre quase todo o corpo, transformando-se numa estrutura visual imponente e colorida. Outra espécie, o ave do paraíso lustrado, Parotia, realiza uma dança que parece um balé, girando e inclinando-se em direção à fêmea, enquanto suas penas em forma de leque se abrem para formar um círculo. Além da dança, os machos emitem sons variados e, em alguns casos, imitam outras espécies ou elementos do ambiente para captar a atenção das fêmeas. Esses sons podem variar de chamados melódicos a cliques e zumbidos. A combinação de visual, dança e vocalização é um exemplo impressionante de seleção sexual, onde as fêmeas escolhem os machos que demonstram maior habilidade ou resistência. Dieta e alimentação. As aves do paraíso têm uma dieta variada, consistindo principalmente de frutas e pequenos invertebrados. Muitas espécies são frugívoras, ou seja, têm uma dieta baseada em frutas, especialmente as ricas em açúcares e nutrientes necessários para sustentar sua alta energia. Algumas também se alimentam de insetos e pequenos artrópodes, como aranhas, lagartas e besouros, obtendo assim proteínas adicionais, que são especialmente importantes para as fêmeas na época de nidificação. Essa dieta baseada em frutas desempenha um papel crucial no ecossistema, pois muitas dessas aves acabam dispersando sementes de plantas por toda a floresta, contribuindo para a regeneração e a diversidade vegetal da região. Ciclo de vida e reprodução. As aves do paraíso têm um ciclo reprodutivo longo e elaborado. O macho investe grande parte de sua energia e tempo no cortejo
para atrair uma parceira, enquanto a fêmea, após escolher um macho, assume a maior parte das responsabilidades com a criação dos filhotes. Ela constrói o ninho, geralmente em árvores altas e escondidas, onde coloca 1 ou 2 ovos. O período de incubação varia entre as espécies, mas é geralmente longo, e as fêmeas cuidam dos filhotes sozinhas. Após a eclosão, os filhotes nascem cegos e dependentes, e permanecem no ninho por algumas semanas até estarem prontos para voar. Durante esse período, a fêmea continua a alimentar e proteger os filhotes. A evolução e a seleção sexual. A aparência e o comportamento das aves do paraíso são um resultado notável de seleção sexual. Charles Darwin observou que a beleza extravagante dos machos é uma desvantagem contra predadores, pois chama atenção, mas ao mesmo tempo é uma vantagem na reprodução. Machos que conseguem atrair mais fêmeas podem passar seus genes para a próxima geração, o que significa que as características mais impressionantes e coloridas continuam sendo selecionadas e aprimoradas ao longo das gerações. Em ambientes onde as pressões predatórias são menores, como nas ilhas isoladas da Nova Guiné, essas aves conseguiram desenvolver uma aparência cada vez mais elaborada. Esse processo também foi possível devido à baixa competição por recursos e à alta abundância de frutas, que lhes oferece a energia necessária para sustentar tais rituais elaborados. A importância cultural e científica das aves do paraíso. As aves do paraíso têm um significado profundo nas culturas da Nova Guiné e arredores. As penas dessas aves são usadas há séculos em ornamentos, cerimônias e rituais locais, simbolizando beleza, força e ligação com o mundo espiritual. Algumas tribos acreditam que as aves têm conexões com espíritos ancestrais e que sua presença na floresta representa prosperidade e harmonia. Cientificamente, essas aves oferecem um excelente estudo sobre seleção sexual e evolução comportamental. Elas permitem aos cientistas entender como a seleção sexual pode influenciar não apenas a aparência, mas também comportamentos complexos. A preservação dessas espécies, no entanto, é um desafio, pois as florestas tropicais de Nova Guiné e da Indonésia enfrentam pressões de desmatamento e caça ilegal, conservação e ameaças. As aves do paraíso estão ameaçadas por perda de habitat, caça e mudanças climáticas. A exploração das florestas para a agricultura e extração de madeira está reduzindo rapidamente seu território, especialmente nas áreas baixas. Algumas espécies, como a ave do paraíso de Arquibebe, Paradissaia apoda, são especialmente vulneráveis à caça por causa das suas penas altamente valorizadas. As organizações de conservação estão trabalhando para proteger essas aves, promovendo iniciativas de reflorestamento e trabalhando junto às comunidades locais para implementar práticas de conservação. Programas de educação ambiental e ecoturismo também ajudam a aumentar a conscientização sobre a importância dessas aves e seu papel na biodiversidade global. Conclusão: as aves do paraíso representam um dos exemplos mais belos e complexos de seleção sexual e evolução na natureza. Sua existência é uma prova da riqueza da biodiversidade, do poder da adaptação e da extraordinária complexidade dos comportamentos animais. Essas aves, com sua beleza e graciosidade, inspiram admiração e nos lembram da importância de preservar o mundo natural. A preservação das aves do paraíso e de seu habitat continua a ser um desafio essencial para cientistas, conservacionistas e comunidades locais. Essas criaturas impressionantes, com suas cores exuberantes e danças fascinantes, são uma celebração da diversidade da vida no planeta e um lembrete de que proteger nosso meio ambiente é vital para o futuro de todas as espécies. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais publicações como essa, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a entender o que você quer ver por aqui e nos motiva a trazer ainda mais conteúdo interessante para você. Compartilhe com amigos e fique atento para mais novidades.